Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Bata Neles até a Morte capítulo 11. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 11 Missão Incrível Parte 2. A selva era uma sinfonia de sons desconhecidos, mas a bexiga de Dash se tornara uma solista implacável. Ele tentava ignorá-la, encolhido nas raízes de uma enorme figueira de bengala, mas, por fim, a natureza venceu. Tenho que ir, ele sussurrou, afastando-se lentamente de onde Violet cochilava encostada no porta-malas. Ele encontrou uma árvore razoavelmente grande, bocejando enquanto ele fazia suas necessidades. Ao terminar, um zumbido suave e mecânico chamou sua atenção. Ele olhou para cima. Um pássaro com penas iridescentes estava pousado em um galho acima dele. Era lindo, mas estranho. Seus movimentos eram muito rígidos, seus olhos muito vidrados. Ele inclinou a cabeça, com um único olho com lentes vermelhas focado nele. Skvavk. O pássaro emitiu um som que era menos animal e mais parecido com um modo discado. Dash piscou, levantando as calças. A cabeça do pássaro se contraiu. Identificação não verificada. Seu grito era puro alarme digital. Intruso. Intruso. O sangue de Dash gelou. Ah, droga. A necessidade de ir embora desapareceu, substituída pela necessidade de ir. Ele se transformou em um borrão vermelho e amarelo, disparando de volta para o acampamento improvisado. Violeta. Nós. Ele derrapou até parar onde a havia deixado. Ela já estava de pé, o corpo tenso, a cabeça inclinada, enquanto o alarme do pássaro robótico era captado e ecoado por outros nas profundezas da selva. O que você fez? Ela perguntou bruscamente, com a voz baixa e urgente, enquanto seus olhos já examinavam a linha das árvores. Eu não fiz nada. Um pássaro idiota gritou para mim. Antes que ela pudesse responder, a selva explodiu. Figuras em armaduras de combate pretas irromperam pela folhagem, com rifles de pulso em punho. Acima delas, duas serras flutuantes desceram, seus anéis afiados girando com um zumbido mortal, impedindo qualquer fuga através da copa das árvores. Eles estavam cercados. A mente de Violet, antes uma tempestade de ansiedade, agora estava sobrenaturalmente calma. Era para isso que haviam treinado. Ela encarou os olhos arregalados e em pânico de Dash. Dash, disse ela, com a voz firme. Lembra do que a mamãe disse. Seu rosto se contorceu de confusão por um segundo, depois se acalmou. Sim. O mais rápido que eu puder. Suas pernas se transformaram em um vórtice superveloz, levantando uma tempestade de folhas, terra e detritos. Um tornado localizado irrompeu ao redor deles, cegando as tropas terrestres e forçando as serras flutuantes a oscilar nas correntes de ar repentinas e caóticas. Foi a distração perfeita. Violet não esperou. Ela saltou para o lado, com a mão já estendida. Concentrou-se não em um escudo, mas em uma lembrança. A voz de Naruto, casual e encorajadora durante uma de suas sessões na garagem. Não bloqueie só, Vi. Seu poder tem peso. Dê um toque de impacto nele. Experimente o Orbe Saltitampé. Isso foi ridículo, Naru, até para você. Uma esfera de energia violeta, densa e elástica, materializou-se em sua palma. Com um movimento brusco e brusco, ela a lançou no chão a seus pés. Plump crack. O orbe não se dissipou. O objeto ricocheteou no solo duro com uma velocidade incrível, um cometa roxo de pura força. Atingiu o joelho do guarda mais próximo com um estalo nauseante. Ele gritou e desabou. O objeto ricocheteou no tronco de uma árvore, mudando de trajetória para atingir o capacete de outro, deixando-o inconsciente antes mesmo que ele pudesse levantar o rifle. Antes que os guardas desorientados pudessem se recuperar da tempestade de poeira de Dash e de seu próprio ataque preciso, Violet deixou sua concentração se voltar para si mesma. O mundo ao seu redor se curvou em luz, sua forma cintilou, e então ela desapareceu. Invisível.
A última serra flutuante jazia, faiscando em um arbusto, com os rotores presos em cipós. Dash era um redemoinho vermelho, uma nevasca caótica de perigos de tropeçar e armas desarmadas, mas ele havia afastado a força principal, deixando Violet com um problema mais administrável. 4 guardas. Eles se espalharam, com os rifles de pulso apontados, bloqueando suas rotas de fuga. O líder, com a voz distorcida pelo capacete, latiu: ajoelhem-se. Mãos na cabeça. O coração de Violet era um pássaro preso em seu peito, mas sua mente era fria e lúcida. 4 contra 1. Probabilidades ruins. Mas ela não era a mesma garota do avião. Certo, escutem, a voz de Naruto ecoou em sua memória, rouca, mas paciente. Eles estavam na garagem, com um saco de pancadas pendurado entre eles. Seu poder é controle, certo? Então controle-o. Não crie apenas uma parede. Molde-a. Enrole-a em volta dos seus punhos. Ela respirou fundo, e a postura de uma lutadora se estabeleceu em seus membros quase inconscientemente. Suas mãos se ergueram. Com um pensamento, uma energia violeta cintilante se uniu em torno de seus punhos, não como escudos frágeis, mas como manoplas elegantes e ajustadas de pura força. Os guardas hesitaram, confusos pela falta de uma arma visível. Um soco não vem só do braço, continuou Naruto, demonstrando no saco de pancadas com um baque surdo. É dos pés, dos quadris. É uma onda. 1, 2, 3. Jab para picar, cruzado para balançar, gancho para derrubar. Entendeu? O guarda-líder avançou para agarrá-la. Violet se moveu. 1. Seu punho esquerdo, um cometa violeta, avançou com um golpe certeiro. Não foi o soco que acertou, mas o campo de força ao redor. O impacto na placa peitoral dele não foi um baque. Foi um craque ressonante que estilhaçou a armadura e o fez cambalear para trás, ofegante. 2. O guarda à sua direita ergueu o rifle. Ela girou sobre o pé de trás, torcendo os quadris, e lançou o punho direito para frente em um poderoso cruzamento. A manopla do campo de força atingiu o cano do rifle e o esmagou, a arma explodindo em uma chuva de faíscas e estilhaços que fez seu dono gritar e cair no chão. 3. Os dois restantes a atacaram juntos. Ela não se mexeu. Soltando o peso, ela se soltou e bateu palmas. O estrondo intensificado pelo campo de força atingiu os dois homens, esmagando-os e levantando-os do chão com um som semelhante ao de um gongo sendo tocado. Eles caíram juntos, gemendo. Por um segundo, houve silêncio, quebrado apenas pelo estalo de tecnologia quebrada e pelos gemidos dos derrotados. Violet ficou ofegante, suas manoplas tremulando. Tinha funcionado. Um ZZZT agudo. Um quinto guarda, aquele que ela derrubou primeiro, levantou-se de trás de um console, com um bastão de choque zumbindo na mão. Ele estava longe demais para os punhos dela e já estava balançando a arma em sua direção. O pânico tentou se instalar. Ela não conseguiu erguer um escudo a tempo. E às vezes, a voz de Naruto cortou o medo, com um sorriso irônico em seu tom: você só precisa se esforçar ao máximo. Seus olhos se estreitaram. Uma nova forma surgiu em sua mente. Não uma esfera. Não uma manopla. Algo mais longo. Algo com alavancagem. Com um grunhido de esforço, ambas as mãos agarraram o ar vazio. Entre elas, um bastão sólido, de quase 2 metros de comprimento e com uma força violeta cintilante se materializou. Era denso, opaco e vibrava com energia potencial. O guarda com o bastão de choque congelou seu cérebro tentando processar a garota que agora segurava um taco de beisebol brilhante e etéreo. Violet não lhe deu chance. Ela firmou os pés, lembrou-se do peso de um taco de verdade em suas mãos durante a educação física e colocou todo o seu corpo no swing. Ela se lançou para as cercas. O bastão de força atingiu o bastão de choque, e o guarda que o segurava, com um catastrófico tvoom. O som foi menos um impacto e mais uma onda de choque localizada. O bastão de choque quebrou. O guarda foi levantado do chão e lançado para trás como se tivesse sido disparado por um canhão, batendo na parede da selva com um ruído surdo antes de cair no chão, inconsciente. O morcego se dissolveu em partículas violetas de luz.
Violet ficou sozinha no silêncio repentino, com o peito arfando. Eu fiz isso, disse ela, arregalando os olhos. O cheiro de folhagem esmagada enchia o ar. Ela olhou para as mãos e depois para o rastro de guardas incapacitados. Um sorriso lento, trêmulo, mas genuíno, surgiu em seus lábios. Obrigada, Naruto, ela sussurrou para o ar vazio e caótico. Outro guarda surgiu dos arbustos e apontou uma pistola para as costas da menina. Malditos supers, ele zombou. O mundo se tornou uma mancha verde e marrom. As árvores eram meras sugestões que ele precisava evitar no último nanosegundo. O rugido lancinante das serras flutuantes era uma presença constante e raivosa às suas costas, com suas sombras perseguindo cada movimento seu. Dash gritou, a emoção da perseguição momentaneamente superando o terror. Ele zigue-zagueou, deixando uma nuvem de folhas desfiadas em seu rastro, rindo enquanto rajadas de pulso crepitavam inofensivamente na terra onde ele estivera. Sua volta da vitória durou pouco. Ele atravessou uma espessa cortina de trepadeiras e foi direto para uma densa nuvem de moscas da selva. Não eram apenas moscas. Eram coisas monstruosas e iridescentes do tamanho do seu polegar. Ele inalou um bocado de asas e pernas. Blech. PFFFT. ACK. Ele gaguejou, agitando os braços, o ritmo completamente quebrado. Cego e sufocado, seu pé prendeu-se em uma raiz nodosa. Ele caiu com força, caindo de cabeça em meio a uma nuvem de moscas e seu próprio impulso. A serra flutuante de chumbo avançou, seu canhão se realinhando com um zumbido triunfante. Eles o pegaram. De jeito nenhum. Dash se arrastou, se levantando. Seus olhos, ardendo e lacrimejantes, fixaram-se na paisagem à frente. A selva simplesmente acabou. Deu lugar a um rio largo e lento, com pelo menos 50 metros de largura. Não havia tempo para pensar. Não havia tempo para encontrar uma ponte ou um ponto estreito. As serras voadoras estavam quase em cima dele. Ele colocou cada grama de seu medo, seu pânico e sua força em suas pernas. Ele atingiu a beira da água e empurrou. E ele não afundou. Seus tênis atingiram a superfície não com um respingo, mas com uma série de twists agudos e percussivos, como uma pedra quicando sob efeito de esteroides. Uma névoa fina e fria subiu ao redor de seus tornozelos. Ele estava correndo de verdade, sobre a água. A alegria pura e impossível disso foi como um raio em seu organismo. O medo desapareceu, substituído por puro assombro. Ah! Sim! Ele riu, um som alegre e infantil que cortou o ganido mecânico de seus perseguidores. Ele arriscou um olhar para os próprios pés, hipnotizado pelas pegadas perfeitas de água que os deixava para trás. Isso é tão legal. Os Oversaves não eram tão adaptáveis. Os dois primeiros pilotos, confiantes e agressivos demais, voaram baixo sobre a margem e tentaram segui-lo sobre o rio. Os propulsores deles encontraram o ar agitado e supersaturado deixado pelo Dash. O delicado equilíbrio entre propulsão e estabilidade se desfez. Uma das serras mergulhou um canto na água, e o arrasto a virou instantaneamente, formando um choque catastrófico de metal e vapor. O segundo piloto puxou os controles com força, corrigiu demais e bateu de lado no primeiro destroço, enviando ambos para uma cova aquática. As serras restantes pararam bruscamente, pairando incertas na beira do rio, e seus pilotos não estavam dispostos a arriscar o mesmo destino. Dash, energizado e triunfante, derrapou até parar no centro do rio, espalhando um amplo arco de água. Ele mostrou a língua para a aeronave parada. Não consegue me pegar. Ele provocou, antes de se virar e voltar pelo mesmo caminho que veio, seu caminho uma linha reta e confiante através da água. Ele tinha uma nova missão. Em segundos, ele estava em terra firme, um fantasma vermelho refazendo seus passos com um novo propósito. Depois de algumas reviravoltas, ele encontrou Violet quando ela estava se materializando depois de sua própria luta, com um sorriso fraco e cansado no rosto enquanto olhava para os 5 guardas que havia derrotado. O momento de triunfo de Violet durou apenas 2 segundos. Quando suas manoplas de campo de força tremeluziram, um clique-claque metálico e agudo soou atrás dela.
O guarda, com um sorriso malicioso, emergiu da folhagem. Ele sacou uma arma, uma pistola elegante e de aparência mortal, e a apontou diretamente para as costas de Violet. Seu dedo apertava o gatilho. Malditos supers, ele rosnou entre dentes. Vocês vão pagar por... O resto da frase foi interrompido por um estrondo sônico de raiva pura e genuína. Desta vez não era um borrão vermelho. Era um míssil vermelho. Dash não correu em volta dele. Ele não o derrubou. Ele concentrou toda a sua supervelocidade em um único ponto, focado. Um tackle de corpo inteiro que atingiu o guarda como um trem de carga. Não toque na minha irmã. O rugido era agudo, cheio de uma fúria protetora totalmente nova. O impacto foi brutal e preciso. O ombro de Dash bateu diretamente no peito do homem, mas o verdadeiro dano foi feito no joelho já danificado, que se torceu com o estalo final e nauseante. O guarda nem teve tempo de gritar. O ar foi expelido de seus pulmões em um suspiro silencioso e agonizante. A pistola voou de sua mão e caiu ruidosamente no mato. Sua cabeça foi jogada para trás e bateu no chão com um baque surdo, e ele ficou imóvel, completamente inconsciente. Dash estava parado sobre ele, com o peito arfando e os punhos pequenos cerrados. Por um instante, ele pareceu menos uma criança hiperativa e mais um guardião furioso e pequeno. Ele chutou a pistola descartada para longe, na selva, seu movimento um ponto de exclamação final e brusco. O silêncio repentino e violento foi ensurdecedor. Violet ficou paralisada, com os olhos arregalados. Ela nunca tinha visto esse lado do irmão. O caos era sempre brincalhão, mesmo em uma briga. Aquilo era diferente. Aquilo era puro. Dash se virou para ela, a fúria em seus olhos se dissipando instantaneamente, substituída por sua energia vibrante de sempre. Você está bem? Perguntou ele, com a voz voltando ao tom normal. Violet apenas olhou fixamente por um segundo, depois assentiu lentamente. Ela suspirou. Estou bem. Um sorriso enorme e aliviado surgiu em seu rosto. Que bom. Porque você precisava ter visto a coisa da água. Foi tão legal. Eu fiquei tipo, vip, e todos eles, Crash Buon. Mas, enquanto ele começava sua recapitulação em alta velocidade, Violet lhe ofereceu um sorriso breve e suave, um agradecimento silencioso que ia além das palavras. Ele podia ter sido um irmãozinho irritante 99% do tempo, mas naquele 1%, ele era seu protetor feroz e imparável. E naquela selva, aquele 1% significava tudo. O momento foi destruído. Um novo e profundo zumbido mecânico cortou o ruído ambiente da selva. De trás da copa espessa, mais 2, não, 4, serras flutuantes desceram, seus anéis afiados como navalhas brilhando ameaçadoramente na luz salpicada. Eles eram maiores, sua armadura era mais grossa e seus canhões de pulso brilhavam como uma luz mais quente e raivosa. Eles se espalharam como uma eficiência assustadora, juntando-se aos remanescentes da equipe de solo que estavam se reagrupando cautelosamente. Os irmãos estavam completamente cercados, o círculo de armadura negra e lâminas giratórias se fechando ao redor deles. Dash, disse Violet, com a voz tensa e alarmada. O Oversav líder não se preocupou em dar um aviso. Abriu fogo. Uma saraivada de rajadas de pulsos azuis crepitantes cortou o ar em direção a eles. Não havia tempo para esquivar, nem para sutilezas. Vi. Dash gritou, com os olhos arregalados de terror. A mente de Violet ficou em branco, exceto por um único e primordial comando: proteja-nos. Ela não formou um escudo na frente deles. Ela os envolveu com um grunhido de puro esforço, ela bateu as mãos. Uma esfera de energia violeta sólida irrompeu dela, encapsulando a Yadash em uma bolha perfeita e translúcida no momento em que as rajadas de pulso a atingiram. As explosões atingiram a esfera como gotas de chuva furiosas, e cada impacto enviava ondulações violentas e brilhantes por sua superfície. A força dos golpes empurrou a esfera para trás, abrindo uma trincheira na terra. Lá dentro, o mundo era um globo de neve vibrante, de tons roxos e caóticos. O som era um trovão ensurdecedor e contínuo. Uau! Nada bom.
Nada bom. Dash gritou, sua voz abafada pelo campo de energia e pelo ataque. Violet cerrava os dentes e tremia nos braços, enquanto aplicava cada gota de sua força de vontade para manter a barreira. Ela sentia que ela se esticava, afinando a cada golpe consecutivo. Eram alvos fáceis. Dash! Ela gritou, as palavras arrancadas dela. Eu não consigo segurar isso. Precisamos nos mexer. Mover-se. Como? Ele gritou de volta, olhando para o círculo de inimigos e a torrente de fogo do lado de fora de sua frágil concha. Uma ideia, insana e desesperada, passou pela cabeça de Violet. A esfera. Você consegue movê-la? Dash olhou para ela e depois para o chão sob seus pés dentro da esfera. Um sorriso selvagem e compreensivo se espalhou por seu rosto. Você quer que eu seja um Aster? Eu posso ser um Aster. Ele não precisou que mandassem 2 vezes. Começou a correr. Seja lá o que estiver fazendo, não pare. Dash encorajou a irmã. Desta vez, não era um borrão. Confinado pela esfera, ele era um tornado vermelho em uma esteira. Seus tênis se transformaram em um zumbido frenético e continuou contra o piso de energia. Por um segundo, nada aconteceu. Então, com um solavanco que fez Violet ofegar, a esfera inteira rolou. No início, foi desajeitado e desorientador, uma queda desequilibrada que ricocheteou no tronco de uma árvore. Mas Dash encontrou o seu ritmo. Suas pernas se transformaram em um motor superveloz, e a esfera respondeu, transformando-se de um bunker estacionário em uma bola de boliche descontrolada de energia violeta. Uau! Bola de Aster! Dash gritou, seu medo esquecido no puro absurdo de tudo aquilo. A esfera avançou pela selva, atropelando um esquadrão de tropas terrestres atordoadas que tiveram que saltar para fora do caminho. Rajadas de pulso destinadas a um alvo parado agora passavam zunindo ou explodiam inofensivamente contra a superfície ondulante e imprevisível. Os Oversaves desviaram, seus sistemas de mira confusos pelo movimento repentino e errático. Violet, jogada de um lado para o outro, agarrou-se ao interior, concentrando-se apenas em manter a esfera intacta. Ela era a armadura, ele, o motor. Juntos, eles eram um rolo compressor bizarro e imparável, abrindo caminho caótico entre seus inimigos enquanto eram perseguidos implacavelmente pelas furiosas e chorosas Oversavos. Nas profundezas da instalação inimiga camuflada, o clima era de irritação controlada e militarista. Os alarmes do setor 7 eram um incômodo, não uma crise. No hangar principal, um espaço enorme e cavernoso escavado na montanha da selva, a atividade concentrava-se no orgulho central da operação, o canhão Gama. Era uma arma colossal, semelhante a um cano, com suas bobinas e conduítes de metal cinza e fosco serpenteando para as sombras do teto. No momento, estava desligado, um Leviatã adormecido, enquanto uma equipe de técnicos em plataformas elevadas realizava diagnósticos de rotina. A comandante da base, uma mulher austera com uma cicatriz dividindo a sobrancelha, chamada Valeris, observava de um pórtico bem acima. Sua atenção estava dividida entre os técnicos e as posições antiaéreas ao longo da boca aberta do hangar, cujos canos seguiam lentamente a copa da floresta lá fora. Estavam ocupados, mas não alarmados. Relatório sobre a perturbação no setor 7, ela disse, com a voz nítida no comunicador. Não confirmado. O esquadrão Oversave inicialmente atacou 2 alvos menores. Então, houve resistência significativa. Perdemos contato com a equipe Sava Alpha. Valeris apertou o maxilar. Menores. Ela tomou uma decisão. Enviem a equipe de resposta imediata. Quero que eles sejam encontrados e apaziguados. Agora. Abaixo, uma parte das tropas blindadas negras, que estavam de prontidão perto dos transportes de assalto, entrou em ação. 20 soldados começaram a preparar seus equipamentos, enquanto o estalido rítmico dos rifles de pulso sendo carregados e verificados ecoava no vasto espaço. A porta traseira do hangar começou a se abrir, revelando a muralha de selva densa e verde e o caminho que eles tomariam para investigar.
Para cobrir o avanço, o primeiro lote de 4 Oversavs, a equipe Beta, decolou de suas plataformas com um zumbido unificado e ensurdecedor. Seus pilotos acenaram brevemente antes de girar os controles. As serras avançaram rapidamente pela entrada do hangar e em direção à luz brilhante da selva, desaparecendo na folhagem. O silêncio retornou por alguns instantes. Apenas o zumbido das luzes do hangar e o murmúrio dos técnicos no canhão adormecido. Então, o mundo lá fora explodiu. Não foi apenas uma. Foi uma série rápida e consecutiva delas. Bum, crump, cabum. Bolas de fogo alaranjadas brotaram contra a cobertura verde, seguidas pelo guincho ensurdecedor de metal se rasgando e pelo estrondo secundário de células de energia explodindo. Fumaça preta começou a subir em espiral no céu, onde a equipe Beta havia acabado de desaparecer. O pânico se instalou instantaneamente. A equipe de resposta congelou, sua formação disciplinada se rompendo. Os técnicos do canhão Gama desceram apressadamente das escadas. Os operadores nas posições antiaéreas balançavam suas armas freneticamente, procurando um alvo que não estava lá. O que foi isso? Gritou um soldado, com a voz embargada. Relatório. Preciso de uma imagem. Valeris gritou em seu comunicador, sua compostura fria destruída. Mas não houve nenhum relato. Apenas o silêncio assustador e ecoante após as explosões. E então, uma figura emergiu da linha das árvores. Ele caminhou lenta e deliberadamente em direção à luz na borda da entrada do hangar. Era um homem, mas errado. Terrivelmente errado. Sua forma estava envolta em um manto negro e fervente de energia que o chicoteava e se enrolava ao redor como fumaça senciente. Mas era a aura que ardia dentro dela que roubava o fôlego de todos os observadores, um verde venenoso e pulsante, o mesmo tom do estado energizado do canhão Gama. 2 protuberâncias irregulares, semelhantes a chifres, dessa energia preta e verde saíam de sua cabeça, e seus olhos não eram dourados, mas poças do mesmo verde doentio e radioativo, em um rosto contorcido por um rosnado bestial. Este não era um mentor encorajador das memórias de Violet. Era um Oni, um demônio nascido da radiação Gama. Era Naruto, libertado. Uma onda de medo primitivo e revirar os intestinos tomou conta de todo o hangar. Era um peso físico, pressionando-os. O ar ficou frio, com um frio mortal que nada tinha a ver com temperatura. Ele deu mais um passo à frente, seus olhos verde-gama examinando a cena, as tropas, os transportes, o enorme canhão adormecido que era a fonte daquele poder corruptor. Ele não disse uma palavra. Não precisava. Um jovem soldado aterrorizado perto da linha de frente, com os nervos completamente à flor da pele, soltou um grito silencioso de terror e levantou seu rifle de pulso. Ele atirou. Uma única explosão azul de pânico percorreu o espaço. Naruto não se esquivou. Ele não bloqueou. A explosão atingiu o manto preto e verde rodopiante e foi absorvida por um sibilo voraz, um pequeno clarão de luz verde ondulando pela energia antes de desaparecer, deixando completamente ileso. O único tiro foi a faísca que acendeu o isqueiro. O restante da equipe de resposta, agindo por puro instinto de terror, seguiu o exemplo. Abra fogo. Alguém gritou. Uma tempestade de fogo pulsante rompeu, uma torrente concentrada de energia azul destinada a vaporizar qualquer coisa em seu caminho. Ela convergiu para a figura demoníaca na porta, as explosões sendo consumidas pelo manto negro agitado, cada impacto causando uma explosão temporária e faminta daquele gama esverdeado aterrorizante. Por 12 segundos inteiros, todo o poder de fogo da equipe de pronta resposta foi direcionado a ele. Então, o bombardeio cessou, os rifles dos soldados superaqueceram, o ar ficou como uma tonalidade metálica e terra queimada. Enquanto a energia se dissipava, a capa ainda estava lá, mais espessa do que antes, como se alimentada pelo ataque. Estântica esmeralda crepitou ao redor da figura, sua forma inchou, ficando mais alta. Os humanos congelaram diante do monstro de 3 metros. Um homem começou a resmungar sobre um demônio em sua língua nativa. O rosnado no rosto de Naruto se transformou em algo ainda mais assustador. Um sorriso silencioso e predatório. Ele se moveu.
Não era uma corrida. Era uma mancha preta e um lampejo de verde tóxico. De repente, ele estava entre eles. O manto fervente se estilhaçou. De seu núcleo, 9 caudas distintas de energia gama pura irromperam, cada uma delas uma trança de fumaça preta retorcida, brilhando com aquela luz verde venenosa. Eles não eram meros fios. Eram construções enormes e musculosas de puro poder, e na ponta de cada um deles queimava um ponto branco, ofuscante e escaldante, mais quente que uma estrela, sibilando e cuspindo no ar do hangar. Por um microsegundo, houve apenas a visão aterrorizante deles, encolhidos e equilibrados. Então, eles atacaram. Eles se moviam mais rápido do que a vista conseguia acompanhar, não como chicotes, mas como serpentes primordiais. Uma cauda atingiu horizontalmente um grupo de 3 guardas, e o impacto não apenas os derrubou, mas os lançou voando pelo hangar, como se tivessem sido lançados de uma catapulta. Outra cauda atingiu o peito de um soldado com uma ponta branca, pontiaguda e escaldante, que não apenas o empurrou, mas perfurou a armadura com um grito agudo de metal derretido antes de arremessá-lo para trás. Um terceiro agarrou as pernas de outro homem e puxou, levantando-o de cabeça para baixo no ar antes de jogá-lo no concreto com força devastadora. No intervalo de uma única respiração, um círculo de soldados ao redor dele foi violentamente eliminado, corpos amassados e quebrados, o ar preenchido com o cheiro de ozônio, armaduras queimadas e sangue. Um silêncio atordoante reinou por um instante, depois foi quebrado por uma nova onda de pânico. Ele está na formação. Fogo! Fogo! Mais soldados abriram fogo, seus gritos se misturando ao chiado selvagem das rajadas de pulso. Mas seus tiros eram frenéticos, sem alvo, cortando o espaço onde ele estivera um momento antes. Naruto já estava se movendo novamente. Ele se agachou de forma selvagem, com os nós dos dedos roçando o chão, a própria imagem de uma fera predadora pronta para atacar. Seus movimentos eram brutos, indomáveis. Com um rugido gutural, de fazer tremer as janelas, mas desprovido de qualquer humanidade, ele avançou. Não foi uma briga. Foi um matadouro. Abra fogo. Fogo. Alguém gritou, com a voz histérica. Rajadas de pulso irromperam, selvagens e sem alvo, crepitando pelo espaço que ele ocupava, atingindo seus próprios homens e perfurando as paredes. As rajadas que atingiam o manto agitado eram absorvidas por um ibi faminto, flamejando com aquele gama verde aterrorizante. No alto do pórtico, Valeriza encarou, com sangue gelando. Não era um alvo. Era uma força da natureza. Ela bateu a mão no console de comunicação, sua voz um grito rouco que ecoou por todo o canal da base. Todas as unidades, todo o pessoal. Alerta máximo. Temos uma brecha nas plataformas antiaéreas. Isto não é um exercício. Há um demônio nos atacando. Repito, um monstro está dentro da base. Todas as forças disponíveis, convergam. Precisamos de reforço agora. Migrage, capitão, entre. Houve estática por um momento antes de um clique. Estou a caminho. Uma voz profunda ecoou. O campo de energia do ponto zero zumbia em uma frequência que vibrava nos dentes, sua luz azul lançando sombras ásperas e mutáveis pela sala de controle. Lá dentro, Bob Parr não estava apenas preso. Ele estava contido. O campo tremeluzia e pulsava, esforçando-se, bombeando cada joule de energia que conseguia reunir apenas para manter seu corpo colossal e sua fúria latente sob controle. Ele era uma supernova em uma garrafa. Ele ouviu a porta chiar ao se abrir. Não reagiu. O clac-clac-clac familiar e preciso de saltos no concreto polido ecoou no espaço estéril. Ele não se virou. Qual era o sentido? Então, ele sentiu um solavanco repentino e lancinante quando as amarras que alimentavam o campo se soltaram como uma série de crack-pops ápice agudos. O zumbido cessou, substituído pelo silêncio retumbante da energia liberada. O campo se dissolveu e ele caiu de joelhos na plataforma, e o impacto quebrou o piso reforçado. Migrage estava parada ao lado do console, com o rosto pálido, mas resoluto. Não há muito tempo, a frase morreu em sua garganta, substituída por um suspiro sufocado quando uma mão, como uma máquina industrial, agarrou seu pescoço.
Bob se ergueu em toda a sua altura imponente, levantando-a até que seus pés balançassem inutilmente no ar. Não, rosnou ele, sua voz um estrondo baixo de placas tectônicas se movendo. Não há. Ele a trouxe para mais perto, seus olhos, ardendo com uma dor tão profunda que se transformara em fúria, penetrando os dela. Na verdade, não há tempo algum para seus joguinhos. Por favor, ela conseguiu dizer com a voz rouca, enquanto suas mãos tentavam agarrar fracamente o pulso imóvel dele. Por que você está aqui? Ele perguntou, as palavras vibrando de dor. Como você pode me derrubar? O que mais você poderia tirar de mim? Sua visão estava turva, mas ela forçou a verdade a sair, um sussurro desesperado e abafado. A família sobreviveu ao acidente, eles estão aqui, na ilha. A fúria em seus olhos se desfez, substituída por uma esperança atordoada e incrédula. Eles estão vivos. Seu aperto desapareceu. Mirage desabou no chão, um amontoado de seda e ângulos agudos, tossindo e agarrando a garganta machucada, respirando fundo, ofegante e ofegante. Por um instante, Bob apenas a encarou, o mundo girando em seu eixo. Então, um som escapou dele, meio soluço, meio riso. Ele avançou e, num único movimento amplo, envolveu-a num abraço de urso tão poderoso e alegre que a ergueu do chão, girando-a uma vez num círculo vertiginoso de puro e puro alívio. Mirage, por um breve segundo, ficou atordoada demais para reagir. Então, seu corpo relaxou no abraço inesperado, um sorriso genuíno e aguado tocou seus lábios enquanto sua cabeça descansava em seu ombro. Foi naquele momento de vulnerabilidade que seus olhos, por cima do ombro de Bob, captaram um movimento na porta. Uma sombra. Uma silhueta que ela conhecia de centenas de briefings. Seu sorriso desapareceu. Bob sentiu que ela estava tensa. Ele a colocou no chão delicadamente e se virou para seguir seu olhar. Helena? A mulher elástica estava parada na porta, com o corpo encolhido e a expressão ilegível por baixo da máscara. Os olhos dela passaram do rosto aliviado do marido para a mulher bonita e desgrenhada ao lado dele. Olá. Você deve ser a senhora Inc. Mirage começou, sua fachada profissional instintivamente retornando ao lugar. Ela não viu o gancho de esquerda esticado. Era um borrão de látex roxo, um pistão de força elástica que se conectou à sua mandíbula com um crato agudo. Ela girou e caiu no chão, vendo estrelas. Ela estava me ajudando a escapar. Bob rugiu, sua própria mão se esticando para agarrar o pulso de Ellen antes que ela pudesse desferir um golpe subsequente. Não, era exatamente isso que eu estava fazendo. Ellen rosnou, seu corpo se esticando e se contorcendo enquanto tentava se soltar dele. Me solta, seu nojento, mentiroso e ingrato. Em vez de lutar contra ela, Bob aproveitou o impulso, puxando-a bruscamente em sua direção. Ele a segurou nos braços, sua força contendo sem esforço a resistência dela. Como eu poderia trair a mulher perfeita, ele murmurou, com a voz carregada de emoção e a testa apoiada na dela. A luta de Ellen cessou. Uma respiração que ela não percebeu que estava prendendo escapou em um suspiro trêmulo. Ah, disse ela, a voz suavizando um pouco. Você está se referindo a mim agora. Você está viva, sussurrou ele, com a voz embargada. É só isso que importa. Ele se afastou, os olhos subitamente arregalados de pânico paternal. Onde estão as crianças? Elas te ajudaram a invadir. Ele olhou para além dela, o rosto iluminado pela esperança de ver toda a família reunida. Não estamos em tempos de glória, Bob, lembrou Ellen, com o tom firme de volta ao de um líder de missão. Nós não invadimos. Eu entro de fininho, há uma diferença, isso se chama finesse. É ponto. Sobre isso, interrompeu uma voz trêmula. Ambas olharam para baixo. Mirage se apoiava em um cotovelo, tocando delicadamente o maxilar já inchado. Ela encarou o olhar glacial de Ellen sem pestanejar, embora um arrepio de medo a percorresse. Ellen, espere, disse Bob, com a mão no ombro da esposa. É isso, de acordo com os sinais de segurança da ilha, 2 super-adolescentes causando um tumulto no setor 11, no lado leste da ilha. Tem que ser eles, então vamos embora, disse Bob. Não, espere, fomos abatidos.
Se quisermos sair desta ilha, precisamos destruir as posições antiaéreas deles. É ponto. Sobre isso, Mirage falou. O olhar de Ellen era frio como gelo. Aparentemente, um demônio está destruindo os posicionamentos dos mísseis. O capitão capitalista desceu pela copa da selva, os repulsores em suas botas, levantando uma tempestade de folhas e terra quando ele pousou nas coordenadas da violação do hangar. A área era um caos lindo e lucrativo há poucos momentos, agora é um quadro de pura carnificina. Seus sensores registraram um enorme pico de radiação gama, mas o visual era algo completamente diferente. Um guarda de armadura preta girou no ar bem na frente dele, lançado por um golpe casual e indireto de uma figura que era mais um pesadelo do que um homem. O corpo do guarda foi esmagado contra o casco de um veículo de transporte com firmeza. O capacete polido do capitão capitalista, em formato de um piloto de caça clássico, inclinou-se. Seus olhos, visíveis através da viseira dourada, estreitaram-se sob o brilho intenso. A coisa era uma máquina de destruição descomunal, de 3 metros de altura, envolta em um manto fervente de fumaça negra e energia verde venenosa. 9 caudas musculosas do mesmo poder corrupto chicoteavam o ar, suas pontas brancas e escaldantes deixando imagens residuais na retina. Por um único e horripilante instante, o sangue do capitão gelou. Era uma sensação que ele não sentia desde os primeiros dias, assistindo a antigas filmagens de missões. Gamma Jack. Era diferente, mais selvagem, mais potente, mas a assinatura estava lá. O poder bruto e indomável que um dia colocou o Jack firmemente no top 3, um lugar que nenhum patrocínio corporativo jamais conseguiu comprar para ele. Mas ele era o homem por dentro da síndrome por um motivo. Imagem era tudo. Controle era tudo. O medo era um produto para ser vendido, não sentido. Senhor. O alvo é ponto. Começou um soldado em pânico, com a voz embargada pelas comunicações externas. Eu tenho olhos, interrompeu o capitão, com a voz calma e filtrada de um barítono, projetado para projetar uma confiança inabalável. Ele não olhou para o soldado. Seu olhar estava fixo no demônio Gama. Com um movimento rápido e experiente, ele cruzou os antebraços. Com um chon-chon, 2 discos de energia de luz forte, de um azul corporativo e brilhante, brilharam e surgiram, presos às suas braçadeiras. Eles zumbiam com um poder limpo e tecnológico que era a antítese da fúria selvagem e radioativa que o aguardava. Ele deu um único passo à frente, o fantasma de sua antiga rivalidade e as ordens secretas de seu verdadeiro empregador afiando suas palavras. Gamma Jack nunca fez isso, nunca se perdeu completamente, ele anunciou, a mentira suave como seda. Foi bom para as tropas ouvirem. Isso o pintou como o sucessor sensato e superior. O que sobrou de você aí dentro, é hora de te sacrificar como seu pai deveria ter feito. O comando foi um catalisador. Os super-soldados restantes, uma dúzia dos melhores que o dinheiro podia comprar, sentiram a ordem e se agarraram a ela, uma tábua de salvação contra o medo primitivo que gritava em seus cérebros posteriores. Era para isso que eles eram pagos, para superar o impossível. Para transformar o terror em uma variável tática. Avante! Rugiu o sargento, a bravata em sua voz era uma fina camada de terror. Eles se moviam como uma unidade, uma máquina de violência bem lubrificada com engrenagens rangentes. Seus rifles de pulso, geralmente firmes como pedras, tremiam. Eles se espalharam, estabelecendo um padrão disciplinado e cruzado de fogo de supressão. Pulsações azuis crepitavam no ar, forçando o demônio a atacá-las com suas caudas, e os impactos eram absorvidos por aquelas chamas verdes e famintas. Naruto virou sua cabeça com chifres, os poços verdes derretidos de seus olhos fixos no recém-chegado, aquele que cheirava a arrogância e energia limpa. Ele soltou um rugido que fez o chão tremer e vibrou até os ossos do capitão e deu um passo estrondoso para a frente. Era a abertura que os soldados precisavam, ou aquela que seu treinamento os forçava a tomar. Agora. Fogo concentrado nas pernas. Berrou o sargento, com a voz embargada na última palavra.
Eles despejaram fogo nos membros inferiores da criatura, e a energia combinada a forçou a parar momentaneamente, fazendo-a rugir em fúria frustrada enquanto se protegia com suas caudas enroladas. Um soldado, um homem enorme chamado Kane, viu sua chance. Enterrando a imagem de seus camaradas destruídos sob uma montanha de incentivos baseados em créditos, ele ativou suas manoplas hidráulicas e atacou. Como a isso, anormal. Ele desferiu um golpe poderoso, acionado por um pistão, na parte inferior das costas do demônio. Foi um golpe capaz de estilhaçar o revestimento de um tanque. O demônio Gama mal se mexeu. Uma das 9 caudas, movendo-se com a velocidade de uma cobra atacando, enrolou-se na cintura de Kane. Ele nem teve tempo de gritar antes de ser içado no ar e, com um estalo nauseante de sua armadura e costelas, cair no concreto ao lado do capitão capitalista como um brinquedo descartado. O capitão não se mexeu. Ele não podia se dar ao luxo de fazer isso. Mas dentro do capacete, seus olhos estavam arregalados. Esse era o tipo de poder sobre o qual Síndrome o alertara. O tipo que não obedece às regras. Abaixo do ideal, ele murmurou friamente em suas comunicações privadas, a palavra em forte contraste com o suor frio que ele enxugou da testa dentro do capacete. Ele levantou o braço, e o escudo de energia azul brilhou ainda mais. Mas um dado útil. Vamos ver como você lida com uma aquisição hostil. Os soldados, vendo seu camarada mais forte cair tão facilmente, sentiram a disciplina duramente conquistada se estilhaçar. O medo não era mais algo a ser superado. Era uma verdade. Eles começaram a recuar, e seus disparos se tornaram esporádicos, desesperados. O demônio Gama, agora totalmente focado no homem brilhante e arrogante de azul e dourado, deu outro passo à frente que abalou a terra, seu sorriso silencioso e predatório prometendo uma violência para a qual nenhum manual corporativo poderia se preparar. O capitão se manteve firme, a imagem perfeita de bravura, uma fachada tão polida quanto sua armadura, escondendo o aterrorizado tenente do sindicato dentro dele. A selva era uma cacofonia de explosões e o estrondo de metal se partindo. Bob e Ellen se moviam como um só, um borrão vermelho e roxo, seguindo o rastro de destruição que só podia significar uma coisa: seus filhos. Eles irromperam em uma clareira bem a tempo de ver o fim do caos. Violet, visível novamente, permanecia com as mãos estendidas. Um enorme escudo violeta semi-transparente brilhava no ar, desviando uma torrente de disparos pulsantes de um esquadrão de guardas. Atrás dela, Dash era um derviche vermelho, entrando e saindo rapidamente da linha das árvores, desarmando soldados com puxões bruscos e deixando um rastro de inimigos tropeçando e emaranhados em seu caminho. Acelere, Vi! Dash gritou, com a voz carregada de adrenalina. Um guarda a flanqueava, erguendo o rifle. Antes que Violet pudesse se virar, um punho roxo e elástico passou voando por sua orelha, agarrou o cano do rifle e o amarrou em um nó perfeito. Mãe! Violet engasgou, seu escudo tremeluzindo de surpresa. O guarda olhou, estupefato, para sua arma destruída antes que uma mão enorme e familiar apertasse seu ombro. Hora da soneca, rosnou o senhor incrível, e jogou o homem casualmente em um matagal. Por um momento, os 4 ficaram ali, cercados pelos gemidos dos guardas derrotados, o ar impregnado com o cheiro de ozônio e vitória. O mundo se reduziu a apenas a família, reunida no coração do perigo. Os olhos de Bob, cheios de uma alegria tão profunda que apagava semanas de mentiras e isolamento, percorreram sua esposa e filhos. Vocês estão todos aqui. Ellen, com o coração transbordando de uma mistura de fúria e alívio avassalador, não conseguiu conter a resposta ríspida. Vamos ter uma longa conversa sobre Demitido versus Super Espião Internacional, Bob. O senhor incrível apenas sorriu, uma expressão feliz e despreocupada que eles não viam há anos. Você continua tentando arrumar briga, mas eu ainda estou feliz por você estar vivo. Antes que ela pudesse responder, a selva irrompeu novamente. Um veículo pesado de esteiras avançou ruidosamente por entre as árvores, com uma metralhadora de múltiplos canos em sua torre girando com um zumbido ameaçador. Entrando. Bob rugiu.
A família se movia como uma só, uma unidade perfeita e instintiva. Violet não hesitou. Firmou os pés no chão e, com um grunhido de esforço, estendeu as mãos para a frente. O maior e mais espesso escudo que ela já havia conjurado surgiu de repente, uma muralha imponente de energia violeta sólida. A metralhadora abriu fogo. Uma saraivada de projéteis de alto calibre, capazes de destruir blindagens, atingiu seu escudo. Brrrr rat-tat-tat-tat. Cada impacto enviava ondas violentas pela superfície, mas Violet se manteve firme, com o rosto uma máscara de concentração e os dentes cerrados. Você não vai ser ultrapassada. Ela se esforçou. Querida, disse a mulher elástica. Seu corpo se alongou, serpenteando em direção à copa das árvores. Dash. Bob, eu vejo, disse o senhor incrível, com os olhos fixos nos sulcos vulneráveis do veículo. Dash se transformou em uma vespa vermelha, passando zunindo diante da janela de visão do atirador, criando imagens residuais e levantando uma cortina de poeira. O atirador desviou bruscamente, tentando rastrear o alvo impossível. De cima, Ellen desceu, seu corpo formando um laço vivo ao redor do cano da arma. Ela puxou com força, forçando para cima no momento em que o atirador disparou outra rajada, os projéteis rasgando inofensivamente as folhas. Foi a abertura que Bob precisava. Ele avançou, um touro em uma loja de porcelanas de guerra na selva. Ele abaixou o ombro e bateu na lateral do veículo. Com um guincho ensurdecedor de metal torturado, ele o tombou para o lado, silenciando a metralhadora. Ele ficou parado sobre os destroços, com o peito arfando, e se virou para a família. Violet deixou o escudo cair, ofegante, mas sorrindo. Dash parou derrapando, vibrando de excitação. Ellen se retraiu para o lado dele, com um sorriso orgulhoso no rosto. Por um segundo glorioso e triunfante, eles foram os incríveis novamente. Invencíveis. Um time. Viu? Disse Bob, com a voz cheia de orgulho. Ainda conseguimos. Um estrondo lento e zombeteiro ecoou nas sombras do veículo caído. Tocante. Sério. Uma demonstração magnífica de trabalho em equipe obsoleto. Síndrome entrou na clareira com uma expressão presunçosa e piedosa no rosto. Ele segurava um aparelho elegante, semelhante a uma antena parabólica, nas mãos. Mas todo show precisa de um final. Antes que qualquer um deles pudesse se mover, ele mirou o dispositivo e disparou. Não houve explosão, nem raio de luz. Em vez disso, 4 campos distintos e brilhantes de energia ciano irromperam de seu pulso, cada um se encaixando em torno de um membro da família incrível com um som semelhante ao de uma vedação a vácuo. Os músculos de Bob se contraíram, mas o campo de energia se contraiu, paralisando no meio da investida. Ellen, presa enquanto se esticava em direção à síndrome, ficou presa em uma pose elástica e encolhida. As mãos de Violet, prestes a formar outro escudo, estavam presas ao lado do corpo. As pernas de Dash estavam presas no meio da vibração, uma estátua de velocidade potencial. Eles estavam congelados. Não pelo gelo, mas pela energia do ponto zero, seu próprio impulso e poder se voltaram contra eles, deixando-os completamente indefesos. Síndrome caminhou lentamente em círculo ao redor dos 4 heróis capturados, um colecionador admirando seus troféus. E é assim, disse Síndrome suavemente, batendo no visor congelado da máscara do Senhor incrível, que você faz o mundo se apaixonar pelo cara novo. Seu sorriso maroto esmoreceu, seu cérebro de fã funcionando. Espera aí, uniformes combinando. Ele olhou de Bob para Ellen, um sorriso lento e incrédulo se abrindo. Espera aí. Você se casou com a mulher elástica? Sua espertinha. E eu achando que ela tinha uma queda pelo pirralho do Gamma Jack, depois de ele ter te salvado da estratosfera. Os olhos de Buddy pousaram na dupla jovem. E vocês ficaram ocupados. Um cabum colossal ecoou, não de uma explosão, mas do som de algo imenso e estrutural sendo violentamente arrancado de suas fundações. O que diabos está acontecendo ali? Síndrome rosnou, virando a cabeça rapidamente em direção ao hangar principal. Seus olhos azuis percorreram o céu enquanto um cometa coberto de fumaça, uma massa azul e dourada, caía, abrindo uma trincheira no chão perto deles.
A fumaça se dissipou, revelando um capitão capitalista machucado, queimado e quebrado, com sua armadura destruída e quase inconsciente. Os olhos dos 3 pars adultos se arregalaram. O capitão não era dos mais fortes, mas sempre conseguia acompanhar Bob. Vê-lo tão completamente destruído foi um choque. Antes que Síndrome pudesse processar isso, uma sombra caiu sobre eles, vasta e fria. Todos os pars olharam para cima, arregalando os olhos ainda mais enquanto a enorme estrutura metálica do canhão Gama voava pelo céu. Síndrome sabia exatamente o que era. Seu canhão experimental, quase tão pesado quanto o Omnidroid. O chão tremeu mais uma vez, não pelo impacto, mas pelo peso impossível da arma voando acima. Violet foi a primeira a vê-lo. Uma estrela cadente verde saltando da direção do hangar em ruínas, subindo em direção ao canhão voador. O rosto de Síndrome empalideceu. Ele viu a trajetória do canhão, o caminho do demônio verde e os destroços de seu executor principal. A implicação assustadora se encaixou. O canhão não havia sido lançado por propulsores. Ele havia sido arremessado. Seu sorriso triunfante desapareceu, substituído pela percepção atordoada de que uma arma muito cara agora era um projétil nas mãos de uma força da natureza que ele não conseguia mais controlar. O canhão Gama pairou no céu por um momento de tirar o fôlego, uma silhueta grotesca e impossível contra o sol. Era uma montanha de aniquilação adormecida, e estava caindo. De baixo, a estrela cadente verde, Naruto, o alcançou. Ele pairou acima da arma gigantesca, sua forma um nexo de energia negra fervente e energia verde venenosa. Ele se contorceu no ar, seus movimentos não eram os de um homem, mas os de uma força primordial da própria gravidade. Ele desceu. Seus 2 pés, envoltos em uma coroa de energia gama ofuscante, bateram no alojamento principal do canhão com a força de um meteoro. Coonchunt. O som era menos uma explosão e mais o grito de morte de um continente. O céu ondulou enquanto as nuvens se dispersavam. A trajetória do canhão mudou instantaneamente de um arco lento para uma queda livre violenta e descontrolada. Ela rasgou o ar, seu imenso peso agora combinado com o pisão de Naruto, tornando-se uma lança imparável apontada diretamente para a clareira. O sorriso triunfante de Síndrome desapareceu, substituído por puro horror. Não. Meu. O canhão mergulhou na terra exatamente onde o capitão capitalista estava. O impacto foi apocalíptico. O chão não apenas tremeu, ele explodiu. Uma onda de choque de terra, pedras e vegetação despedaçada explodiu, atingindo a família Par congelada e fazendo Síndrome cambalear para trás. O som foi um golpe físico, um crunch profundo e estridente de metal compactando e terra sendo deslocada. Quando a poeira e a fumaça começaram a se dissipar, o canhão Gama deixou de ser uma arma. Tornou-se uma lápide. Estava incrustado em um ângulo grotesco em uma cratera nova e fumegante, com toda a sua estrutura dobrada e comprimida. Os destroços estavam espalhados por 50 metros em todas as direções. Do capitão capitalista, não havia sinal. Ele havia sido completamente apagado sob o peso inimaginável. Uma sombra caiu sobre a cratera. Naruto pousou silenciosamente no cano inclinado de seu próprio projétil improvisado. Ele ficou ali, uma arma de destruição em massa observando sua obra, seus olhos verdes queimando com uma raiva fria e silenciosa. Ele não havia apenas derrotado um inimigo. Ele havia usado o símbolo máximo de poder do inimigo para aniquilá-lo, uma declaração de domínio puro e avassalador. O único som era o tilintar agudo do metal esfriando a respiração irregular incrédula de Síndrome. O silêncio era mais pesado que o próprio canhão. Naruto estava sob os destroços, com o peito arfando. Por um momento, houve um silêncio, um vácuo de som. Então, ele jogou a cabeça para trás e rugiu. Era um som de pura agonia sem fim, um grito alimentado por raios gama que fazia o próprio ar crepitar. A energia verde que o envolvia brilhou mais forte, e sua produção disparou em uma onda de poder visível e aterrorizante. Os incríveis, ainda congelados em suas prisões de energia de ponto zero, só podiam observar. Mas seus olhos arregalados revelavam uma história mais profunda do que o medo. Uma compreensão horripilante e angustiante estava surgindo.
No fundo, eles sabiam quem era. Eles podiam sentir a dor entrelaçada com a raiva, uma alma familiar gritando de dentro da tempestade. Os olhos de Dasha estavam arregalados. O perfil rosnante da fera, a maneira como se movia, tudo isso desencadeou um vislumbre de outra loira mais alta que o perseguiria pelo quintal, o imobilizaria e o castigaria impiedosamente sempre que ele se tornasse irritante demais. Vamos lá, pirralho. Tem que ser mais rápido que isso. A mente de Bob voltou a Gamma Jack, um nome gravado no Memorial dos Mortos. Será que ele sabe? O pensamento foi um golpe mortal. Vislumbres de um menino doce e magro ajudando Ellen desajeitadamente com as compras, cortando a grama, aquele que mantinha um olhar atento e pensativo sobre sua família sempre que tinha que trabalhar. Um filho substituto. O coração de Ellen se partiu. Controle, ela sussurrou em sua mente, a palavra uma prece e um elogio. Ele sempre fora um adolescente taciturno e temperamental, e sua própria criação estável era uma batalha constante. Mas o controle era a linha que ele nunca cruzava. A visão diante dela era Naruto, completamente descontrolado. Todas as salvaguardas quebradas. Violet não viu um monstro. Ela viu a tensão em seu corpo encolhido, e a forma como a energia não apenas irradiava dele, mas o atravessava. Os olhos dela, arregalados de terror, também se encheram de uma profunda e dolorosa pena. Ele está com dor. A cabeça da fera girou lentamente, seus olhos radioativos e sem pupilas vasculharam a clareira. Fixaram-se na fonte da assinatura energética mais potente. O zumbido da tecnologia de ponto zero da síndrome, o próprio campo que mantinha os parras presos. Com outro rugido que sacudiu a terra, ele simplesmente atacou. Ah, não, você não vai. Síndrome gritou, o pânico superando seu orgulho. Ele ativou suas botas a jato, o campo antigravidade puxando-o junto com seus 4 prêmios congelados para o alto, acima da linha das árvores, no momento em que o demônio Gama passava a cauda pelo espaço em que ele estava. Pairando em segurança, fora de alcance, um sorriso presunçoso e cruel retornou ao seu rosto. Ele bateu na manopla. Protocolo Gama, 04. Ativação da GMC. O olhar de Naruto caiu, fixo em Síndrome. Uma sombra caiu sobre a forma monstruosa de Naruto. Os olhos azuis de Bug encararam a morte por um momento triunfante antes que várias lanças de energia concentrada, verde esmeralda, precisas e frias, atingissem a fera pela lateral. O impacto não foi explosivo. Foi conclusivo, projetado para deslocar e atordoar. Naruto foi arremessado para trás, colidindo contra as árvores antes de derrapar e parar. Os olhos de Ellen e Bob, já arregalados, se arregalaram ainda mais. Uma figura desceu, pairando ao lado de suas formas congeladas. Ele estava imaculado. Uma recriação impecável de um herói da Era de Ouro. Um homem loiro de terno branco e dourado, com um emblema estilizado no peito. Seu rosto era bonito, inexpressivo, e seus olhos eram do mesmo verde doentio que o brilho do canhão, mas desprovidos de qualquer vida ou compaixão. Apenas poder vazio e frio. Gamma Jack, Síndrome murmurou, o nome um sussurro venenoso de trunfo e blasfêmia. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios enquanto ele olhava para seus rivais capturados. Vá cumprimentar seu filho, Cyborg Jack. A selva era uma ruína estilhaçada e fumegante no rastro da fera. O próprio ar estava denso com o gosto de ozônio e terra queimada, um gosto metálico que impregnava a língua. No centro da devastação, o demônio de 3 metros de altura estava de pé, com o peito arfando e o manto negro e verde de energia o envolvendo como uma tempestade. Então, um novo zumbido cortou o silêncio opressivo. Não o zumbido de máquinas, mas um zumbido limpo e ressonante de poder concentrado. Uma figura desceu do dossel, pairando a poucos metros acima do solo revirado. Ele estava imaculado, intocado pela carnificina. Um herói impecável da Era de Ouro, esculpido em mármore e movido por uma luz fria e esmeralda. O estilizado em seu peito brilhava com verde corporativo estéril. Seu rosto era uma máscara bonita e vazia, seus olhos eram piscinas vazias do mesmo tom doentio. Gamma Jack. A cabeça enorme de Naruto, com seus chifres de energia irregulares, inclinou-se lentamente para cima.
Os buracos verdes derretidos de seus olhos se fixaram na forma flutuante. Uma lembrança, gravada em sua alma pela radiação e pela dor, brilhou com a força de um golpe físico. O corpo destroçado de seu pai. Um sorriso desafiador e sangrento. Uma risada final e sufocada. Arrasa com eles, Naruto. A raiva não aumentou. Ela detonou. O rugido silencioso e abrasador de ódio puro e incandescente rompeu de sua boca, visível como uma onda de estântica verde que distorcia o ar ao seu redor. O próprio chão sob seus pés rachou e vitrificou, transformando-se em vidro sob o calor repentino e intenso. E ele cresceu. Sua forma inchou, os músculos incharam e se contorceram, a energia preta e verde que o envolvia se adensou em algo verdadeiramente monstruoso. Em segundos, a estrutura de 3 metros se tornou um leviatã de 3 metros e meio de pura fúria gama. O rosnado predatório em seu rosto desapareceu, substituído por algo infinitamente mais frio. O ódio concentrado e devastador de um filho que vê o cadáver de seu pai profanado. Seus olhos, fixos no impostor, não vacilaram. Com um movimento surpreendentemente deliberado, ele se agachou. Suas mãos, agora garras enormes e bestiais, envoltas em uma coroa de energia gama ofuscante e incandescente, se chocaram contra a terra. Ele não apenas socou o chão. Ele enterrou as garras profundamente, como se as cravasse na espinha dorsal do planeta. Por um segundo de tirar o fôlego, nada aconteceu. O falso jet pairou, sua programação analisando a ameaça. Então, a terra diretamente abaixo do jet se estilhaçou. Não foi uma explosão aleatória. Uma única fissura irregular, brilhando com uma luz verde venenosa, rasgou o solo em uma linha perfeitamente reta. Moveu-se a uma velocidade inimaginável, uma falha geológica guiada por laser mirando diretamente na figura pairando. Do seu ponto de vista bem alto, flutuando acima do céu. Síndrome observou as leituras dos sensores ficarem descontroladas. Que diabos, ele nem vai querer brigar. A assinatura energética está se concentrando bem embaixo do meu as. Sua confiança presunçosa se despedaçou em pânico puro e puro. A fissura atingiu um ponto diretamente abaixo do falso Jack. Então, o mundo entrou em erupção. 2 garras colossais e espectrais, construções de pura força gama, espelhando as garras de Naruto que irritaram da terra. Eles eram titânicos, cada um grande o suficiente para destruir uma casa. Eles não bateram nem cortaram. Eles se uniram de ambos os lados de Jack com a força de um deslocamento de placa tectônica, prendendo a réplica em um abraço catastrófico e esmagador de energia. As garras, queimando com a fúria crua e emocional do filho do verdadeiro Gama Jack, começaram a esmagar a duplicata. A luz verde estéril da aura do falso tremeluzia descontroladamente, sua forma se comprimindo sob a pressão avassaladora. De dentro da prisão das garras gama, meia dúzia de lanças gama precisas e endurecidas foram disparadas, perfurando as garras espectrais que as prendiam. Zort! 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 As lanças eram instrumentos cirúrgicos, friamente precisos, projetados para dissecar construções de energia. Por um momento crítico, as garras gama gigantes brilharam, sua forma magnífica e alimentada pela raiva se desestabilizando em uma estântica caótica. Era a única abertura que o boneco precisava. Com um grito agudo de energia pressurizada escapando, que soava como aço rasgando, Gama Jack rompeu das garras em ruínas. As mãos espectrais se despedaçaram em uma tempestade de partículas verdes que se dissipavam, caindo como granizo esmeralda. A réplica pairava mais alto, seu chassi branco e dourado imaculado agora marcado e visivelmente estressado pela pressão esmagadora. Seus olhos vazios e brilhantes fixaram-se mais uma vez na verdadeira fonte de seu tormento, sua programação recalibrando com ódio frio e binário. O verdadeiro Naruto, um leviatã de 3,6 metros de altura e fúria incandescente, lentamente puxou suas próprias garras físicas da terra. Enquanto ele se erguia em sua altura máxima e assustadora, o chão ao redor dele chiava e estalava, a rocha derretida borbulhando com o poder bruto e não gasto que sangrava de sua forma. O sorriso silencioso e predatório que retornou aos seus lábios era uma promessa de aniquilação.
Do outro lado da clareira, Gamma Jack mostrou seu poder. A aura verde estéril ao redor dele se iluminou como uma intensidade cegante branca corporativa. Então ele se moveu, mergulhando no ar não como um herói, mas como um míssil. Seus braços, movidos por um código maligno, avançaram rapidamente. Desta vez, não foram lanças, mas raios hipersônicos de energia gama concentrada e de disparo rápido que percorreram o espaço, projetados para perfurar e perfurar. Naruto não bloqueou. Ele esmagou. Ele se transformou em um borrão de preto e verde tóxico, avançando em disparada. O primeiro raio não atingiu um escudo, mas seu punho cerrado. Ele o atravessou com um soco, e a energia detonou contra seus dedos em uma chuva de faíscas inofensivas. Tu. 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 Mais 3 raios se seguiram em uma dispersão letal, migrando seu coração, sua garganta e seu joelho. O corpo de Naruto, apesar de seu imenso tamanho, se contorcia com uma graça fluida e impossível. Ele flutuou ao redor da barragem, um espectro de movimento, os raios crepitando inofensivamente através do espaço que ele havia ocupado um nanosegundo antes. Ele nunca perdeu o ritmo. Então, com um KRA-POV concussivo que abriu uma cratera no chão abaixo dele, ele saltou. Ele era um cometa verde ascendendo, deixando um rastro de corrupção e fúria. Jack o enfrentou de frente, sua própria agressividade programada não deixando espaço para recuo. Seu punho direito recuou, e a mesma energia gama fria e estéril que alimentava seus raios se aglutinou em torno de seus nós dos dedos, formando uma esfera de força ofuscante e pulsante. Foi um Gamma Knuckle perfeito e técnico, o movimento característico do Gamma Jack. A hipocrisia do golpe, a perversão máxima da memória de seu pai, pareceu alimentar a onda final de velocidade de Naruto. Ele não formou uma esfera perfeita. Sua própria mão com garras simplesmente se envolveu em um vórtice selvagem e indomável do mesmo verde venenoso que sangrava de seus olhos. Os 2 titãs colidiram no ar. O impacto resultante não foi uma explosão, mas uma implosão de luz. O céu escureceu por apenas um momento. Uma esfera de luz branca e silenciosa os consumiu por um único e aterrorizante instante. Então, o som e a força retornaram com força total. Uma onda de choque de pura energia concussiva explodiu para fora, achatando árvores, cortando rochas e arremessando detritos em um círculo cada vez maior. O próprio ar gritou enquanto era dilacerado. Aterrorizado pelas forças cataclísmicas liberadas abaixo, Síndrome tomou uma decisão de comando. Seu asa estava comprometido. Sua própria segurança era primordial. Com um puxão frenético nos controles, sua cadeira de comando começou a recuar, seus sistemas focados no duelo abaixo. Em seu pânico, uma única anomalia em sua grade de sensores passou despercebida. Um breve e localizado lampejo de violeta dentro do campo de energia do ponto zero que continha os incríveis. A frequência aumentou por 1 milissegundo, imitando perfeitamente a frequência de ressonância do próprio campo. Foi toda a abertura que Violet precisava. Enquanto a cadeira de Síndrome o levava para longe, ela deslizou através da barreira de energia decadente como um fantasma. No momento em que ela se recuperou, ela se deixou cair, seu corpo se dissolvendo na invisibilidade antes mesmo de atingir o chão da selva. Ela pousou agachada em silêncio, um fantasma engolido pelas sombras, sua fuga completamente despercebida. Abaixo, no epicentro da devastação, 2 legados opostos de poder gama se chocaram. Uma, a falsificação fria e calculada de um herói. A outra, a verdade crua, dolorosa e totalmente revelada de um filho. A colisão foi como um sol nascendo e morrendo no mesmo instante. O clarão branco e silencioso foi seguido por um trovão que estilhaçou o ar. Os 2 titãs foram jogados para trás como bonecos, cavando trincheiras profundas e fumegantes na terra. A fera, Naruto, foi a primeira a se mover. Com um movimento bestial de sua cabeça chifruda, ele começou a subir de sua cratera, com energia negra e verde jorrando de sua forma como o sangue de uma ferida. Ele não viu o contra-ataque chegando. O falso Gamma Jack, cujos sistemas priorizavam a eficiência implacável em detrimento da recuperação, já estava sob ele.
Ele desceu de seu próprio patamar como um anjo vingador, seu punho um pistão de energia gama concentrada e superaquecida. Bum! O som era assustadoramente denso, o impacto de um trem hipersônico atingindo uma montanha. O golpe acertou diretamente o externo de Naruto. Seu corpo enorme se dobrou em torno do ponto de impacto, todo o ar em seus pulmões foi expelido em um suspiro silencioso e sufocado. Antes que ele pudesse sentir a dor, ele foi jogado de volta para o chão, seu corpo abrindo um novo sulco no solo. Ele ficou atordoado por um segundo crítico. Um segundo fatal. A réplica não hesitou. Estava sob ele, uma máquina perfeita e implacável. Seus punhos se tornaram um borrão, subindo e descendo com uma precisão rítmica e sobrenatural. Cada golpe era uma lança de fogo verde estéril, exalando energia corrosiva que queimava a carne e a alma de Naruto. Baki. Uma lembrança relampejou. Um Naruto mais jovem, arremessado através de uma sala por um golpe casual e poderoso de seu pai. O choque, a vergonha. Baki. Outro golpe. Uma lembrança diferente. Seu pai, com um sorriso raro e orgulhoso no rosto, despenteando seus cabelos enquanto eles estavam diante de um buraco fumegante, do tamanho de um homem, em uma parede de concreto. Sua primeira trave, garoto. Nada mal. Baki. Os socos continuavam, o ritmo torturante que ligava a dor passada e a presente. De repente, a surra parou. O falso Jet deu um passo para trás, seus olhos vazios, avaliando friamente seu trabalho. Ele ergueu as duas mãos, com as palmas para frente. Dois raios concussivos de pura força gama, mais nítidos e focados do que qualquer outro antes, desceram, perfurando Naruto mais profundamente na terra, prendendo sob um peso insuportável de energia. Naquela luz infernal e pressurizada, a lembrança final e mais devastadora o dominou. Não do treinamento, não da raiva, mas do fim. O rosto de seu pai, sorrindo através do sangue, os olhos já vidrados, encarando a morte certa. Acabe com eles, Naruto. As últimas palavras de seu pai soaram altas e agudas. As vigas foram cortadas. O silêncio, mais denso que a fumaça, desceu. O falso Jet pairava, seus sensores confirmando que a assinatura de energia do alvo havia se esgotado. O monstro estava caído. Até que não era mais. O rosnado baixo e gutural emanou da cratera, um som que não tinha nada a ver com uma garganta humana. A fumaça que saía do corpo brutalizado de Naruto começou a se agitar, sendo puxada de volta para seu corpo como se ele estivesse inalando sua própria dor. A cabeça da réplica se inclinou, um lampejo de erro de cálculo em sua programação. Então, o pé de Naruto, ou o que restava dele, ficou borrado. Não foi um chute. Foi um evento sísmico. Sua perna, envolta em uma última e desesperada onda de energia gama, saltou para cima com a força de uma erupção vulcânica. A sola do seu pé atingiu o peito da réplica flutuante. O impacto não foi uma rachadura, mas um boom profundo e ressonante que abalou o próprio leito rochoso. O falso Gamma Jet não foi simplesmente derrubado. Foi lançado. Transformou-se num cometa loiro e dourado disparado por um canhão, cruzando a clareira em movimento de ré. Ele atravessou 3 árvores antigas e densamente frondosas como se fossem galhos, a madeira lascada adicionando um ritmo percussivo ao seu voo, antes de finalmente parar nas profundezas da selva escura e à espreita. A fera estava de pé novamente. O som das botas a jato foi abafado pelo rugido em seus ouvidos e pelo rugido da clareira à frente. Ela não precisava ver a mãe para sentir o brilho, o raio de desaprovação pura e frenética que queimava suas costas mesmo através de sua invisibilidade. Era uma pressão física, um peso de preocupação familiar e lógica estratégica que ela tinha que se livrar fisicamente. Eles querem flanquear. Eles querem um plano. Ele não tem esse tempo. Sem diminuir o passo, ela cruzou os braços e saltou. Uma plataforma violeta brilhante do tamanho de um prato de jantar se materializou logo abaixo de seus pés por uma fração de segundo. Baki. Ela estava no dossel, os galhos chicoteando sua forma invisível. Outra plataforma, outro degrau silencioso que desafia a gravidade.
Ela pousou em um galho grosso, o impacto foi forte, mas seguro, e então ela estava se movendo novamente, um fantasma saltando de árvore em árvore, um caminho mais direto em direção ao coração da tempestade. Ela não parou. Ela caiu de volta no chão, sua forma retornando à visibilidade por um instante enquanto ela pousava, e então desaparecendo novamente. Ela saltou sobre uma árvore caída, com o tronco chamuscado e lascado. Passou por uma serra flutuante caída, com os rotores ainda girando preguiçosamente, um inseto mecânico moribundo. O ar em si era denso, pesado, com gosto de relâmpago e açúcar queimado. Seus pensamentos eram um mantra desesperado e frenético, seus pés acompanhando o ritmo das palavras em sua cabeça. Isso não é um monstro. É o Naruto. Esse é o garoto que come toda a nossa manteiga de amendoim e discute com Dashi sobre desenhos idiotas. Queda de braço com o pai dela. Brincadeiras com Jack. Debates com a mãe. Me salvou de mim mesmo. Maluco por lamen. Ele me vê. Preciso mostrar a ele que também o vejo. Esse é meu melhor amigo. Essa é ponto. Essa é a pessoa que faz meu estômago dar voltas quando ela sorri. A lembrança daquele sorriso, um sorriso raro e genuíno que alcançava seus olhos, era um pedaço de gelo em seu peito, doloroso e intenso. Ela chegou à linha final das árvores. A selva simplesmente acabou, desfeita em um semicírculo fumegante de inferno. E no centro dela, agitada, estava a fonte de tudo. Naruto. 12 pés de poder bruto e agonizante, batendo um punho na terra com um poder que abala o mundo. Baque. A respiração de Violet ficou presa. A invisibilidade caiu sobre ela como uma pele perdida, inútil agora. Não havia mais cobertura. Não havia mais como correr. Ela estava na beira do abismo, uma pequena figura solitária vestida de vermelho, encarando a personificação da raiva. Seu peito arfava. Ela cerrou os punhos. Estava na hora. O fim. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.